A paz do Senhor para você e a sua família. Que a graça de Deus acompanhe você. Deixe o seu like aí no vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso contribui para a propagação do meu canal Ministério Ampliando Fronteiras Ailton Santana. Canal Ministério Ampliando Fronteiras Ailton Santana. Neste canal existe mais de 500 vídeos de temas diferentes para a sua edificação, para você compartilhar, assistir e enviar para os seus amigos. Mas vamos lá. O tema não transforme o púlpito em um ringue, em brigas, em contendas, em lugar de batalha. Seguindo esse raciocínio, não transforme o púlpito em um ringue. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que os homens nos tenham como dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, nós temos a obrigação de edificar a igreja quando pegamos o púlpito e o microfone, ou sem microfone, quando nós temos a oportunidade de falar para as pessoas, e em específico, o púlpito de uma igreja. O primeiro compromisso nosso é com Deus. Segundo compromisso é com a igreja. O pregador, ele não tem compromisso só com Deus. Quando você está orando, em particular, o seu compromisso é só com Deus. Mas quando você está pregando para as pessoas, o seu compromisso é com Deus, de transmitir a vontade de Deus para as pessoas. Por isso nós precisamos ser sabedoria, ser inteligente, precisamos não apenas de poder, mas também de direção, de conteúdo, porque nós temos sim um compromisso. Não vamos falar de qualquer maneira para a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é a noiva do Cordeiro. Mas o que nos preocupa é que mais de 50% de nossas mensagens, eu falo de nós pentecostais principalmente, isso envolve congressos gideões, congressos particulares nas congregações, em sede, subsede. Eu pertenço à Assembleia de Deus, o Ministério do Belém aqui em Sorocaba, mas isso envolve outras igrejas pentecostais, Assembleia ou não. Mas naquilo que nós vemos quando estamos em um culto para ouvir a palavra de Deus, quando a gente assiste um vídeo, um trecho de pregação, enfim, as pessoas confundem muito pregar a verdade com atacar. Pregar a verdade com defesa pessoal. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós não precisamos estar nos defendendo. Você pode protestar contra as heresias, contra as mazelas, o pecado, contra toda a malícia, a maldade, os desarranjos espirituais em que o ser humano comete. Mas não pode confundir isso em atacar as pessoas pessoalmente, diretamente, ou defender-se. Nós vemos muita gente, pregadores de renome, que alguém lhe fez uma crítica e aí usa o microfone para se defender. As pessoas começam a jogar palavra porque sabe que através das redes sociais o seu companheiro vai ficar sabendo da sua defesa. Então fala, olha, estão falando mal de mim por causa disso, mas eu não estou nem aí, meu negócio é com Deus, e aí pá! Isso não é pregação da palavra. Estão falando que eu só prego teologia, mas é melhor ter teologia do que fazer barulho de lata vazia e não ter conteúdo e pá! Não é pregação do Evangelho. Estão falando de mim que eu não tenho teologia, mas eu pelo menos tenho a unção e a unção faz a diferença. E pá! Isso não é pregação do Evangelho. Então, o que isso causa? Causa antipatia às pessoas. As pessoas começam a ir em um congresso, vai em outro, vai visitar uma igreja, visita outra, daqui a pouco ela chega à conclusão que todas as igrejas são iguais. A gente entra na internet, através de um vídeo, como você está me assistindo agora,
Aí as pessoas começam a falar, um pregador fala do Silas Malafaia, o Silas Malafaia fala do André, o André fala do Pedro, o Pedro fala do Antônio, o Antônio fica falando do Valdemiro, o Valdemiro que fala do Agenor, e aquela briga, e depois vai pregar sobre união. Estou falando de defesa pessoal. Não estou falando de pregar contra as heresias, porque as heresias precisam ser combatidas. O apóstolo Paulo fazia isso. Jesus bateu de frente com pessoas por causa das suas heresias. Não era uma defesa pessoal. Jesus sabia muito bem o que falavam, o que pensavam dele, mas não ficava o tempo todo no seu sermão falando, olha, vou provar que eu sou filho de Deus. Vou provar que eu vim de Deus. Jesus não ficava o tempo todo, ele sabia muito bem que tinha sido rejeitado, ele poderia ficar desabafando o tempo todo. E até porque Jesus era perfeito, não teria nenhum problema ele falar, ele tinha todo motivo de falar, porque o que falasse sempre ele estaria ele certo e as pessoas erradas. Então o que nós precisamos entender é que ao pegar o microfone, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Pregadores, tem tanta mensagem aqui. Por que a gente fica trazendo mensagens paralelas? A gente confunde pregar com ficar o culto inteiro contando as experiências do nosso passado, da nossa família, que matou, que roubou, que comeu carne de gente, que assaltou, que... Gente, você pode até contar algum testemunho que Deus te libertou, mas a prioridade é aqui. Não confunda testemunho com pregação. Nós não podemos confundir a pregação, as nossas experiências particulares como padrão de vida para as outras pessoas. Pregue a Bíblia. Como Deus vai se manifestar na vida de cada pessoa, aí depende de Deus. Mas eu não posso querer padronizar a vida das pessoas pelo que aconteceu comigo, porque não acontece igual. Deus tem uma multiforma, né? Deus é multiforme, ou seja, nas suas manifestações. Deus age de várias maneiras. Eu posso dar um exemplo, mas nem sempre o que Deus exigiu de mim para me dar alguma coisa vai exigir do outro. Nem sempre é a mesma coisa, no mesmo grau. Deus leva em consideração a estrutura de cada pessoa. Então nós percebemos que as pessoas pegam o microfone para se defender, para defender a sua igreja. Às vezes nós temos podemos dizer assim, um estilo desajeitado e as pessoas nos criticam por causa daquele jeito que nós temos. Aí a gente fala assim, não, Deus usa cada um de uma forma. Não tem nada a ver com Deus usar cada um de uma forma. Você e eu, nós é que agimos e reagimos de forma diferenciada um do outro quando Deus nos usa. Deus tem mensagens, aspecto diferente de uma pessoa para outra, sim, mas isso não é questão pessoal, não é questão particular, isso é questão de Deus. Deus usa um mais para falar sobre a fé, outro mais em sentido profético, outro no sentido usa mais em cura. Isso é Deus usar cada um de uma forma. Agora, se eu vou orar pelo enfermo, com a mão para cima, com a mão para baixo, se eu pulo para profetizar, se eu fecho os olhos, se eu fecho só um olho, se eu fico de costa para a igreja, se eu fico de costa para o púlpito, isso não é a maneira que Deus me usa, é a maneira que eu me comporto quando Deus me usa. Então as pessoas ficam se defendendo, sendo que a nossa função no púlpito é pregar a palavra, pregar a verdade. Eu sei que às vezes dói, mas não podemos confundir isso com disputa. Nós não podemos confundir isso com indiretas. Nós que somos pregadores devemos pedir a Deus. Não, nós temos uma preocupação, olha, volta aqui. Nós temos uma preocupação de ficar pedindo a Deus, me dá poder, mas poder para quê? Se não souber usar, é uma arma que vai servir para matar. Nós precisamos pedir a Deus poder, mas se não tiver direção, você vai ter abuso de autoridade. Como nós vemos aí na TV, na rádio, em outros lugares, as pessoas têm o poder de Deus, Deus lhe deu para usar na obra, para a edificação da igreja, as pessoas usam ao seu bel prazer para dizer que ela é melhor do que a outra pessoa e que ela, quando Deus usa, ela faz, ela pula, ela corre. Não, você é que gosta de fazer isso, de criar espetáculo em cima de uma manifestação de Deus na sua vida. E fica dizendo, Deus me usa assim. Não, você é que usa Deus às vezes. Então nós precisamos entender a palavra, a Bíblia é suficiente.
Nós não precisamos rechear a pregação inteira. Cuidado com os estudos de homilética que tem por aí. A arte de preparar sermões. Que algumas características que são forjadas por homem, que, dependendo do ambiente, funcionam muito bem. Mas não é o padrão para a nossa vida. É apenas para nos ajudar na orientação, como nos comportar, mas não podemos perder a direção do Espírito Santo. Você tem poder de Deus, autoridade de Deus, sabedoria de Deus, você tem a palavra de Deus, mas precisa de orientação de Deus. Quando, para quem, o lugar, como falar. Deus é que nos orienta, ou que precisamos ser orientados por Ele. Então, amados, você que está me vendo, talvez seja o pregador da palavra de Deus, não use o púlpito para descarregar, para se defender, para defender a sua própria causa. Defenda a causa de Cristo, defenda a palavra. Ou melhor, pregue a palavra não precisa ser defendida. Você pregue a palavra, pregue a Bíblia. Eu sinto dizer, no meio onde eu convivo, eu estou falando ministerialmente no Brasil, analisando no geral, mais de 50% de nossas pregações não tem proveito, elas são de contenda, de briga. Aquelas mensagens que, como alguns hinos, olha, aquele que falou de você, Deus vai fazer se humilhar diante de ti. Aquele que quis que você, que tentou te puxar do tapete, é ele que Deus vai usar para te exaltar. Gente, para que essas coisas? Pregue a palavra. Olha, aquela pessoa que te viu e não te ajudou, vai se arrepender e vai te pedir perdão e não sei o que. Aquela pessoa que poderia ter te ajudado e acabou foi te prejudicando, Deus vai humilhar ela, vai provar que Ele é contigo. Isso não é pregação. Deus pode fazer essas coisas? É claro que pode, mas Ele não nos mandou pregar essas coisas, porque Ele não garantiu que faria essas coisas à vida de todo mundo. Aos que te perseguirem, Deus vai envergonhá-lo. Por causa de algumas passagens que você prega no livro do Salmo, em outras passagens do Antigo Testamento, baseado em uma história israelita, ou casos isolados, que nem sempre Deus repete as suas manifestações. Irmãos, pregue a palavra. A Bíblia não está sendo pregada. Os chamados cultos de doutrina que tem na maioria de nossas igrejas não tem nada a ver de doutrina, tem apenas usos, costumes, desabafo, crítica e bateção nos membros da igreja. Por isso, muitos pastores, estou falando de muitos, dizem assim, o povo hoje não quer obedecer mais a palavra. Mas eu te digo uma coisa, meu amado pastor, nós usamos a Bíblia como pretexto, usamos várias passagens, mas no final não teve pregação da palavra. Usamos a palavra para pregar o que nós queremos. Isso é manipulação religiosa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, também deixa seu like. Compartilhe. Mas deixa aí o meu descontentamento. Pregador, pregue apenas a palavra. Deus abençoe.